Vamos começar nosso dia aqui já falando de fofoca para vocês aqui, falando de treta, né? Eu não gosto muito disso, mas vamos, vamos lá, né? Esse cara aqui em cima, ele é o Brian Powers, aqui ó, presidente e CEO do Arnold Sports Festival, e esse aqui é o Bob Diquerilo. O Bob fala que não tem relação nenhuma com a Pro League mais hoje, mas ele é um MC, ele se dizia representante dos atletas, sempre que fazia entrevista era um pouco ríspido, não é um cara muito querido, principalmente pelas atitudes que ele tem e que ele tinha e que ele vem tendo, que ele sempre teve. Recentemente ele teve a treta com o Nick Walker respondeu, e aí ele continua falando do Nick Walker, falou assim, o Nick Walker vai ser o 8º lugar no Olímpia. Ele tem sempre essa questão de criticar realmente, pesadamente até alguns atletas, eventualmente. Até teve essa discussão com o Nick, que foi acalorada, ele fez um vídeo no canal dele recentemente também, falando mais coisas sobre o Nick Walker, tanto que lá no Pittsburgh, ele era o MC, o apresentador do Pittsburgh, e a galera tava torcendo pro Nick Walker ganhar, não só pro Nick Walker ganhar, mas porque se o Nick Walker ganhasse, teria que ter esse encontro entre os dois, entre o Bob e o Nick Walker, ele ter que entrevistar, ia ver, a galera queria ver o climão que ia ficar. Então esse é um dos motivos pelos quais o Bob talvez realmente não devesse criticar o Flávio, na minha opinião. Mas teve essa discussão aqui do Brian Powers, vamos cobrir ela direitinho pra vocês aqui, mas enquanto isso, se inscreve no canal. Tem muita gente que vê o canal, não é inscrito ainda. Eu raramente peço, eu nem gosto de pedir, porque gasta tempo aqui do vídeo, e eu sei que é chato. Para vocês, talvez hoje pelo algoritmo não mude tanto, mas pra gente esses números são muito importantes, gente. Muito importantes, ajudam muito o canal em diversos aspectos. Então, se você vê os vídeos e gosta do canal, considere se inscrever. É rapidão, tem um botãozinho aí embaixo. Dá uma dedada no botão aí. 40% das pessoas que veem o canal não são inscritos ainda. E se todo mundo se inscrevesse, a gente teria mais inscritos e isso traria muito mais possibilidades e facilidades pra gente. Então, conto com vocês aí. Obrigado de coração. O Beyond the Stage TV trouxe aqui os comentários, né? Então o Brian Powers falou o seguinte: você não pode dizer que é a voz do bodybuilding imparcial enquanto você usa essa plataforma para criticar as pessoas que você é pago para apresentar e apoiar no palco. É um claro conflito de interesses e manda a mensagem errada sobre seu profissionalismo no nosso esporte. Os atletas merecem uma apresentação imparcial e respeitosa. Não deviam ali ficar pensando que o mesmo cara que anuncia o nome deles hoje pode ser o cara que vai tirar um sarro deles na internet amanhã. Não é sobre silenciar a sua opinião, é sobre saber o peso do seu papel e entender quando seus comentários cruzam a linha da contradição. Você não pode ser a voz do bodybuilding, você está agindo também aí como um dos maiores críticos de alguns atletas, etc, etc. E aí ele fala sobre conflito de interesses, e tem muito dentro do esporte, né, gente? Tem muito. Antigamente era um esporte pequeno. Antigamente eu falo 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, eram shows menores, um esporte pequeno, uma comunidade muito pequena, então é obviamente que uma pessoa tinha que desempenhar vários papéis dentro daquele contexto. Não tinha como ter um cara que era só árbitro, um cara que era só dirigente, um cara que era só jornalista, um cara que era só treinador. Às vezes o cara tinha que ser meio que tudo pro negócio conseguir andar. E devido a essas pessoas que desempenharam vários papéis naquele começo, é que o esporte chegou onde está. Só que a gente chegou num nível de desenvolvimento do esporte hoje, isso não cabe mais. Hoje cresceu de um tanto, tem muito mais dinheiro circulando, tem muito mais interesse circulando, tem muito mais tudo circulando, e ainda existem algumas coisas que têm um certo conflito de interesse, como é o caso aqui, e outros casos que não vêm ao caso, mas que poderiam ser mudados e deveriam ser mudados. E mais uma vez, tudo isso é para a credibilidade maior do esporte. Tendo mais credibilidade, vai atingir mais fãs, vai crescer ainda mais, vai atingir mais patrocinadores, vai ter mais gente ganhando grana. O Bob respondeu, o Brian Powers deu risadinha aqui. Isso é bom, cara, isso aqui é muito bom. Você e a palavra profissionalismo não tem muito a ver. Aí o Brian Powers respondeu, profissionalismo não é sobre ser perfeito, é sobre mostrar respeito aos atletas, à plataforma e à audiência. Quando as suas críticas se tornam pessoais ou se tornam aí um motivo de achincalhamento público, né, ou tirar sarro em público, isso manda uma mensagem confusa para a audiência e isso acaba espirrando para o palco e isso aqui acaba tirando a atenção do produto, tirando o valor do produto. E realmente, esse é um ponto que eu sempre bato na tecla, que às vezes os shows de bodybuilding não tem um live stream,
não tem nenhum fotógrafo, não tem muito a ver com o caso aqui, mas é aquela história de, muitas vezes, pessoas ligadas à federação, como o Bob, ele fala que não, mas ele é intimamente ligado à federação, à Pro League, e até promotores de shows, às vezes, de alguns shows, jogam contra o produto, que é o atleta. Como? Fazem um palco muito espalhafatoso, muito brilhante, onde não se consegue mostrar o melhor do atleta, ou produzem um show sem live stream, sem cobertura, sem fotos, ou às vezes impedem que se use as fotos, coisa do tipo. Ou seja, tudo bem, eu vou impedir de usar as fotos, mas porque tem uma grande rede de TV, um grande, canal, uma grande mídia que está mostrando isso. Não, eles só não deixam mostrar e não querem que ninguém mostre. Parece que os caras estão querendo esconder o campeonato. Nessa ideia de, se você usar minhas imagens, está roubando de mim e não sei o quê. Como não é isso? O esporte ainda precisa muito da mídia. O esporte ainda precisa de muita ajuda para crescer ainda mais. Já é muito grande, sim. Mas os promotores mais antigos têm que entender que a mídia não é mais centralizada, que eles não dominam mais. Não é nos tempos do Wader, que o Wader era dono da Pro League e dono das revistas e de tudo. Não. Hoje em dia a mídia espalhou muito, tem um poder muito grande. E os promotores de shows mais inteligentes acabam se aliando à mídia para que ele tenha uma exposição maior. Tô falando demais aqui, mas é importante falar. Tem alguns shows que a gente, quantos shows lá fora não teve que a gente não consegue ver uma foto, que não tem uma imagem de qualidade, que você não consegue fazer uma avaliação. Nos tempos de internet, esse tipo de imagem não é o cara pegar um canal de Instagram, um canal de YouTube, pegar uma imagem e mostrar, não é roubo. Gente, a galera tem que entender isso. É exposição. É a imagem do cara aparecendo para milhares, dezenas de milhares, às vezes milhões de espectadores e de views. Então a Pro League, de certa forma, os caras têm muito poder. Eu sempre falo, alguns caras não. O Tamer, o Tyler, eles têm uma visão muito mais moderna em relação a isso, mas aparentemente parece que ficam presos na galera mais velha que não quer deixar as coisas acontecerem, por exemplo. E a gente tem aqui o Brian Powers, que o Arnold colocou no comando ali, que é um cara também já bem progressista nesse sentido, que entende como a mídia funciona, que entende como a internet funciona, que entende que é importante valorizar o atleta e o produto do bodybuilding é um atleta e tem que vender isso bem e ele tá... Enfim, vocês entendem como o negócio tá ficando profundo e essa treta toda, apesar de parecer uma bobagem, pode acabar se tornando algo bom, porque pode acabar saindo disso tudo um certo avanço na visão de todo mundo. E aí ele continua falando aqui, cara, vai dar muito longo esse vídeo, mas são coisas importantes de falar, tá? Ele fala aqui que uma das storylines pro Olímpia, ou uma das coisas que a galera espera ver no Olímpia, não deveria ser, tipo, a especulação sobre o que um atleta ou um anunciante vão dizer, um anunciante não, um MC, vão dizer um pro outro na apresentação. Ou seja, o que quer dizer aqui? Que esse lance dessa expectativa da galera ficar esperando o Olímpia pra ver o que o Nick vai falar pro Bob Tchikero no palco ou vice-versa, isso não deveria ser o centro das atenções, e eu concordo, devia ser o atleta. Ele fala, nós não somos os personagens principais aqui, os atletas são o número 1, sempre, fazendo a referência lá à camiseta do Arnold. Aí o Bob responde que é engraçado como ele fala isso, porque ele nunca foi nenhuma vez não profissional enquanto no palco, e aí ele tenta trazer aqui, falar, conta os seus atletas aí não serem mostrados como o número 1, como a principal atração. O seu chefe, o Arnold, deixou o Nick Walker no meio do palco sozinho no ano que ele ganhou, sem nenhuma entrevista, nem uma chance de agradecer os fãs, família, etc, etc. Foi por causa da minha conduta profissional que ele teve aquela oportunidade, eu coloquei ele em primeiro lugar como vencedor. Foi durante a pandemia, tinha restrições, o Arnold ali já idoso, eu acho que ele não pôde ir no palco, tinha algumas restrições, e naquele momento o Bob era o MC do Arnold, depois que o Brian Powers, eu não sei se tava nesse momento ainda ou não, mas meio que foi depois que o Brian Powers chegou, ou pouco depois que o Bob acabou saindo ou sendo saído do Arnold, então talvez tenha uma treta aí ainda mais profunda em relação a isso, mas o Bob falou ali que o Arnold não quis fazer entrevista, que foi por causa dele que o Nick teve ali um momento. É um pouco de distorção aqui, segundo o Brian Powers, porque segundo ele, era época de pandemia e tudo, ele vai falar isso aqui daqui a pouco. E aqui ele critica o fato do Bob colocar ali, ficar anunciando que o Nick vai ficar em 8º lugar, que ele não devia fazer isso, que isso aqui acaba minando a integridade do esporte, etc. E o Brian Powers responde lá o lance da entrevista do Nick e fala assim, você não pode estar falando sério em relação a isso,
sobre 2021. Foi o ano que a Covid estava em alta, que não teve Expo, que teve um monte de restrições financeiras, etc., que a gente perdeu centenas de milhares de dólares, mas você ainda foi pago no seu valor total e o Nick teve o momento dele como campeão. O Arnold tomou café da manhã com ele, com a família, etc., na manhã seguinte. Aí essa aqui, cara, isso aqui foi foda, porque assim, vocês vão ver o que o Bob vai falar e aí o Brian Powers aqui vai me fazer concordar com o Bob. Aí ele fala assim, deixa eu esclarecer pra galera, 2020 a 2022... O Arnold teve 2 shows aí sem Expo, etc., perdendo muito dinheiro, tinha um monte de restrições, blá, 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 blá. Mesmo assim, ele aumentou a premiação, etc. E aí ele dá aqui uma cutucada no Bob, falando assim que ele vai estar querendo mudar os fatos aqui, reescrever a história e contar a história como se ele tivesse sido o verdadeiro herói daquele Arnold Classic, por ter entrevistado o Nick Walker, etc. E aí o Bob fala assim, ó, pro Brian, por favor, cara, você tá fazendo um bobo de você mesmo. O Arnold tomou café da manhã com o cara na manhã seguinte, mas não podia fazer 1 minutinho de entrevista. E aí eu tenho que ficar do lado do Bob, né, cara? Como que é? Será que tinha uma proibição? Será que... Porque aí, o Arnold é idoso, não podia ficar perto do cara, mas tomou café da manhã com o cara na manhã seguinte, ou seja, não era essa preocupação. Era alguma proibição, talvez. E aqui ele fala que o comentário dele, do Nick fica no 8º lugar, não era um comentário, era uma resposta pro que o Nick falou, mas eu acho que o Nick também respondeu o que o Bob tinha falado primeiro. Cara, é uma discussão que vai longe aqui. A treta vai longe, é aquela história, Arnold versus Olímpia, e acaba indo um pouco, e aí me preocupa esse meio que Arnold contra a Pro League. Eu espero que dê tudo certo, que isso aí se acalme, que esses comentários e que essa rivalidade e que essa disputa fique limitada realmente ao palco e que isso traga benefícios para o público e para os atletas especificamente, que não tem nada pior pra acontecer, cara. Tomara. E eu quero falar pra vocês aqui do Raze, o pré-treino da Growth, cara. O Raze é um pré-treino com ingredientes formulados e clinicamente dosados e testados. Tem betalanina, tem taurina, tirosina, uma dose bem adequada de cafeína. Ele vai ajudar no retardo da fadiga muscular e ele vai promover energia e foco sustentados ao longo do seu treino. Corre lá então na Growth, usa o meu cupom, Chain, pra garantir o seu pré-treino Raze. Um combo muito legal para você comprar aí é o seu whey concentrado de 80% Growth, creatina, Creapure e um Raze. Corre lá na Growth, então o link tá na descrição e não esquece, cupom Chain. Falando agora de coisa mais leve, né? Mais leve nem tanto, né? Porque é o Josema e ele é pesado pra caramba. Josema falou aqui no storyzinho agora há pouquinho, ó, Empro Pro, que é um show na Espanha, que vai ter daqui 3 semanas aproximadamente. Será que vai competir de novo? Vai se manter? Josema, tem a vaga já? Tem a vaga, não tem o Josema? Josema tem a vaga, temos aqui pela lista 39 qualificados já pro Olímpia na Classic Physique. E é até bom que ele vai pro Pro, que aí ele ganha o campeonato e é um a menos que ganha a vaga, a gente vai ter menos gente no Olímpia, cara. Seria muito bom, né? A galera que tem vaga vai competir mais pra melhorar essa situação aí, porque 40 e tem quantos shows? Tem um monte de show Classic ainda, cara. A gente deve ter pelo menos 50 atletas aí na Classic Physique esse ano no Olímpia. Vamos ver, ele vai segurar, ele tem que dar uma segurada realmente, não pode sair muito do peso. O Josema não faz off pesado, porque ele tem que se manter, ele era um Open, então ele vai fazer essa competição. Depois do Empro Pro, 16 semanas pro Olímpia e de repente ele faz uma fase de recovery, descansa e se prepara. Acho que talvez seja essa a ideia. E ele vai competir lá porque é Espanha, ele é espanhol. De repente ele quer competir no seu país, quer conquistar uma vitória no seu país para ter a família assistindo, ter memórias. Isso é importante, né, gente? A gente sabe como é que é. Acontece bastante no Brasil ultimamente e é muito legal. Tem um vídeo aqui no canal do Ramon, treino de peito, ombros e tríceps ali, um treino de puxa. Olha só, tá muito bem o Ramon, né? Tá bem condicionado. Os braços melhoraram. O Pacholoc falou no podcast que ele fez pra gente. E eu concordo. Vendo por esse ângulo aqui, realmente faz muito sentido o que ele falou. Vai até sair um reelzinho sobre isso hoje no Instagram. Segue lá, @MiguelChain. Tem bastante coisa saindo por lá. O Pacholoc falou que eles conseguiram dar uma ênfase boa nos braços. E os braços do Ramon estão maiores, realmente. E os braços do Ramon maiores fizeram o antebraço ficar menor em comparação e parecer menos dominante. Eu concordo com isso. O tríceps parece maior. O bíceps cresceu, ó, tá muito bonito, tá mais, realmente tá, não tem como diminuir o antebraço dele. Então eles estão fazendo ali isolando de um jeito que cresça o resto e o físico fique mais proporcional. Foi bem legal. Quem não viu ainda o podcast com o Pacholoc, tá aqui no canal. Cara, excelente, muita informação, bastidores do Pittsburgh, falamos sobre lesão do Hugo de Vito, ele contou detalhes.
sobre o Ramon, sobre quem mais? O Brandão, sobre o Derek. Cara, foi um podcast muito completo, muito legal aí. Pacholoc, obrigado como sempre. E olha só como que o Ramon está. Gostei de ver, tô gostando de ver o Ramon. E aquela história, a galera falou assim, mas quando tem que tirar o peso, isso tudo vai embora. Mas tá havendo uma redistribuição na massa. Não é que ele tá tirando do antebraço e colocando em outro lugar. Ele tá colocando mais volume em pontos específicos que não tinham esse volume antes. Braços, costas. E eles vão tentar solidificar esse peso e essa musculatura ali. E quando for fazer a dieta, através de treinos específicos também, esses grupos musculares, eles vão trabalhar para que eles sejam mantidos. Então pode ser que a gente veja o Ramon esse ano já bem reconfigurado, com costas melhores, com braços maiores, para parecer que o antebraço esteja menor. Eu tô ansioso para ver esse produto final no palco, com peso batido e tudo mais, e tô muito otimista em relação ao Ramon. O que vai acontecer no palco, no Olímpia, gente, só no palco a gente vai saber. Tem Mike Sommerfeld, tem Ruff Diesel, tem Urs, tem o Josema chegando, embora eu acho que o Josema não vai ter um problema pro Ramon. Tem muita gente boa nesse Olímpia, o título tá em aberto, e eu acho que a maneira como tudo está acontecendo e sendo direcionada pode deixar a gente realmente muito otimista. E, cara, com certeza, a gente está muito mais otimista do que estávamos no fim do ano passado, por exemplo, no começo desse ano. Quero muita opinião de vocês, o que vocês estão achando da nova versão do Ramon. Comenta aí para mim. Vou ficando por aqui, meus amigos, e já já eu volto com mais vídeos para vocês. Valeu!